Então, vamos falar hoje de sistema músculo-esquelético dentro da fisiologia do exercício. Nem a luz está segurando. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de exercício físico, a gente pode trabalhar alguns benefícios, né? Alguns trabalhos específicos, algumas valências motoras ou capacidades físicas. Equilíbrio, coordenação, me fugiu a palavra, gente, propriocepção, tá? N coisas. Mas hoje a gente vai se ater às 3 principais valências físicas ou aos 3 principais objetivos que a gente tem com o exercício físico conosco ou com o nosso cliente paciente, que é o ganho de força, potência e resistência muscular. Basicamente, esses são as 3 principais valências físicas que a gente busca com o exercício físico. Força, como o próprio nome diz, até a definição de força muscular, o meu TCC da graduação foi em força muscular, né? E é muito engraçado, porque força muscular é a capacidade de resistir a uma força, né? É quase redundante, mas é isso, é a capacidade de vencer uma força. O tempo todo a gente precisa, na nossa vida, pegar um objeto, né? Sustentar a nossa postura, subir uma escada, ultrapassar um obstáculo. A força, ela está intimamente ligada com a nossa capacidade de realizar atividades na nossa vida, atividades no dia a dia. Tá? Se você parar para pensar em quantas vezes você faz força no seu dia, né? Do momento que você levanta da cama, né? No momento que você levanta, por exemplo, do vaso sanitário, tudo isso é força muscular. Essa capacidade de vencer uma força. E o tempo todo a gente está vencendo aqui a força da gravidade. Tá? Mas aí é mais um trabalho de resistência, já vou falar. Potência. O que é potência, gente? Qual que é a nossa definição de potência? Quem chuta aí? Potência já é quando eu tenho força com velocidade. Uma coisa é eu pegar algo aqui que está muito pesado, deixa eu pegar o nosso livro, que ele é um livro pesado. Ó, uma coisa é eu levantar esse peso aqui do chão, eu fiz força. Outra coisa é eu jogar esse peso para cima, não vou jogar o nosso livro, tá? Especialmente porque ele vai cair em cima de mim. Mas potência é força com velocidade. Então, quando eu preciso aplicar velocidade numa força, eu tenho um trabalho de potência. Né? Acho que, por exemplo, o CrossFit ficou muito popularizado por trabalhar potência, que é uma coisa que normalmente a gente não trabalha na musculação. Né? Eu estava até conversando com o meu irmão sobre isso, porque o levantamento de peso, né? O levantamento de peso, quando a gente vê aqueles atletas jogando cargas muito altas acima da cabeça, a gente tem um trabalho de potência, de força com velocidade. Se aquele atleta ele for levantar esse peso devagarzinho, ele não vai conseguir tirar aquele peso todo do chão. Tá? Então, é um trabalho de força com velocidade. E aí a gente tem um terceiro aspecto, que é a resistência muscular, que é a capacidade de resistir a uma carga durante um intervalo de tempo. Lembra que eu falei da nossa musculatura aqui que está vencendo a gravidade? Então, toda a minha musculatura postural está fazendo um trabalho de resistência. Nem sempre, né? Como é que vocês estão sentados aí? Eu espero que vocês não estejam sentados assim. Eu espero que vocês estejam vencendo a gravidade, tá? As câmeras estão todas desligadas, mas eu espero que vocês estejam vencendo a gravidade, viu? Não, nem irei comentar, gente, tá? Nem irei comentar. A gravidade venceu aí. Tá? Então, esse trabalho de resistência, se eu pegar aqui
o livro e ficar segurando ele aqui, dar aula para vocês aqui segurando ele. Vou estar fazendo um trabalho de resistência muscular. Só que, ó, o meu bíceps, os meus extensores de punho, eles não são músculos de resistência. Logo, eu estou fadigando. Tá? Já a minha musculatura postural, não. É musculatura de resistência. Ou deveria ser. Tá? Então, a gente vai ver as diferentes fibras de músculos e como elas se comportam metabolicamente. E para isso, a gente vai precisar retomar aquela aula de semana passada de sistemas energéticos. Por quê? Vamos aqui. Só vou pular esse slide aqui, depois a gente volta nele, tá? Quando eu preciso fazer uma intensidade muito alta, eu quero fazer uma intensidade alta, pá, uma explosão. Lembrar que a gente tem aqui, ó, mecanismo de ATP-CP, o mecanismo fosfagênico, ou o mecanismo do fosfato de creatina, né? Então, eu tenho uma alta intensidade, mas uma curtíssima duração, entre 10 e 30 segundos. Curtíssima duração. Né? Então, é aquele, por isso que a gente fala que potência é força com velocidade, é aquela explosão. Né? O Bolt, por exemplo, a gente costuma dizer que corrida é uma atividade aeróbica, né? Só um minutinho. A gente costuma dizer que corrida é uma atividade aeróbica. Só que, por exemplo, a corrida de 100 metros que o Bolt faz, ela é uma atividade extremamente fosfagênica, porque é um tiro máximo numa duração muito curta. Então, ele não usa sistema aeróbico, apesar dele fazer uma corrida, é uma corrida totalmente fosfagênica, tá? De mecanismo de ATP-CP. Jeff não estava na aula passada, mas eu vou retomar aqui sobre a creatina. Vamos falar sobre ela. Olha só. A gente tem dentro da nossa célula uma energia já pronta, um ATP que já está pronto para a gente utilizar. Só que a molécula de ATP ela é muito grande. Então, o nosso músculo ele não consegue uma reserva muito grande de ATP. Ele tem uma reserva curta. Pouquíssimo ATP pronto disponível. Via de regra, a gente tem que fabricar ele através de mecanismos que a gente vai retomar agora. E aí, o que eu vou fazer? Esse ATP que está lá pronto dentro da minha célula, eu quebro ele, eu libero energia e eu perco um fosfato. O ATP é adenosina trifosfato. Tá? Adenosina trifosfato. Ele tem 3 fosfatos. Para ele gerar energia para mim, eu perco um fosfato e gero energia. Só que aí a gente tem a creatina aqui. A creatina, ela carrega um fosfato com ela. Então, ela consegue devolver esse fosfato aqui para o ADP e formar um novo ATP. E aí ele consegue liberar um fosfato, libera energia, perde. A creatina vem e devolve. Então, a creatina, ela ajuda a ressintetizar a fonte de energia. Eu consigo fazer esse estímulo aqui de 100% da minha capacidade energética num período um pouco maior. Eu consigo desempenhar mais força. E se eu consigo desempenhar mais força no treinamento, consequentemente, eu ganho mais força. Além disso, além desse fator metabólico que a gente já falou, a creatina, ela traz água para o meio intracelular. Então, ela ajuda a nutrir um pouco melhor esse músculo e aumentar um pouco do volume do citoplasma da célula muscular. Então, ela dá um volume muscular um pouco maior. Mas, metabolicamente, ela ajuda a gente a ressintetizar a energia e conseguir fazer mais esforços máximos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma rosca bíceps. Falhei, meu músculo aqui, ó, falhou. Só que se eu estou tomando creatina, eu já consigo ressintetizar uma nova ATP para fazer a segunda série. Então, ela otimiza muito esses treinamentos de alta intensidade e curta duração. É interessante para um corredor que corre maratona suplementar creatina? Me diga.
Não, não é tão interessante para o maratonista suplementar creatina. Agora, para um atleta como o Bolt, que ele vai fazer um esforço máximo num período curto de tempo, ou para a gente que vai fazer musculação com intervalos de descanso entre as séries, estímulos máximos, intervalo de descanso, estímulos máximos, intervalo de descanso, sim, eu consigo otimizar o meu trabalho muscular, certo? Isso, na verdade, não é que é assim, ó, João Paulo falou, creatina é igual a explosão. Sim e não, assim, a creatina ela vai ajudar o meu músculo a se recuperar para novos esforços. Tá? Esse esforço ele pode durar de 10 a 30 segundos. Então, às vezes, uma série de musculação, a gente vai fazer uma série de até 30 segundos. Pode ser que a gente não tenha um movimento tão explosivo, mas que a gente use o sistema fosfagênico com ressíntese pela creatina. Agora, ela está ligada, eu não diria explosão totalmente, assim, mas ela está ligada a esforços maiores de curta duração. Se eu faço uma série que ela tem uma duração ali de 1 minuto, eu já não estou mais usando aqui, ó. Opa, vamos passar a slide. Eu já não estou usando mais, se eu faço uma série de musculação que dura aqui, ó, 60 segundos. O meu estoque de ATP-CP, ele já acabou, agora eu estou usando mais glicólise, tá? Então, se eu tenho um paciente diabético, por exemplo, né? Ou se eu tenho uma pré-diabetes, eu estou com a minha glicemia um pouco alta, e eu quero otimizar o uso da glicose, eu posso fazer uma série de musculação aqui com ele que tem uma duração um pouquinho maior que 30 segundos, tá? Para tentar otimizar mais o uso da glicose, para a gente zerar esse ATP-CP e utilizar o glicogênio também. Então, quando eu vou pensar um treinamento para o meu paciente, eu tenho que pensar em número de repetições. Não porque todo mundo faz 3 de 10, ou 3 de 12, ou 3 de 15, mas quanto de duração daquela série de exercício vai ser melhor para a via metabólica que eu quero atingir. Entende? Se eu quero que ele tenha mais lesão muscular, eu quero que ele inflame o músculo, eu quero que ele faça o máximo de esforço que ele conseguir, que é para romper fibra, inflamar o músculo, ele ganhar hipertrofia, ganhar volume muscular. Eu faço séries aqui, ó, de 30 segundos até no máximo 45 segundos. Se eu quero otimizar o metabolismo de glicose, trazer um pouco mais de estoque de glicogênio para esse músculo, atuar mais na questão metabólica para ajudar ele a perder peso, eu posso fazer uma série aqui, ó, de 60 segundos, tá? 40, acima de 45, 60 segundos, uma série com uma duração um pouquinho maior, tá? E acima de 2 minutos, a gente já vai ter uma predominância aí de via aeróbica. Tá? Eu vou continuar quebrando glicose, mas aqui eu já vou levar essa quebra de glicose lá para o sistema aeróbico. Sistema aeróbico sempre precisa de oxigênio, obrigatoriamente. Tá? Então, para eu conseguir manter o exercício acima de 5 minutos, eu tenho que ter oxigênio disponível. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tive Covid e eu fiquei com uma limitação de volume pulmonar, ou se eu tenho um paciente que ele tem uma doença pulmonar, quando chegar nessa fase aqui, ó, que vai passar de 2 minutos, que eu tenho a predominância aeróbica, se eu não conseguir ofertar oxigênio suficiente, ele não consegue seguir. Aqui no aeróbico eu vou seguir enquanto tiver oferta de oxigênio e glicose. Porque a gente vai ver que o aeróbico ele também usa glicose. Tá? Olha só, vamos voltar aqui rapidinho. Então, ó, aqui eu tenho... Gente, até aqui tudo bem? Vão sempre me dando um feedback pelo bate-papo, tá? Vamos conversando aqui. Jeff respondeu a sua pergunta.
Joia. Joia. Então, olha aqui. Essa aqui é a nossa célula muscular, o nosso miócito. Olha que coisa mais linda, né? Aqui eu tenho um capilar sanguíneo. Aqui eu tenho a minha membrana celular. Olha lá, aqui eu tenho uma membrana formada também por lipídio, a minha dupla parede lipídia. Então, lembra que a gente falou que a gordura da alimentação, a gente não pode ter uma alimentação com base de gordura, não é o ideal. Não vou entrar necessariamente em nutrição aqui, mas a gente precisa de fonte de gordura na nossa alimentação para formar essa membrana aqui das nossas células, que tem uma dupla camada lipídica, né? Aqui eu tenho um capilar sanguíneo e aqui eu tenho a entrada da minha célula. Aqui eu vou ter o citoplasma, que é onde acontece a utilização do meu ATP que já está pronto e a minha ressíntese de ATP. Tá? Vou ter a quebra da glicose e vou ter o metabolismo aeróbico de ciclo de Krebs. Então vamos retomar aqui rapidinho, tá? Esse vermelhinho aqui que vocês estão vendo, gente, é o GLUT4, tá? Meu capilar sanguíneo, na minha corrente sanguínea, tem glicose o tempo todo. Se a gente furar o dedo aqui e pegar um glicosímetro e medir, a gente tem uma taxa de glicose sanguínea. O tempo todo a gente tem glicose na nossa corrente sanguínea, tá? Então, a glicose, ela vem pela minha corrente sanguínea. Aqui, a minha insulina, ela mobiliza o GLUT4 para a membrana, então eu preciso do meu sistema endócrino aqui para liberar a insulina, para fazer com que essa glicose entre dentro da célula. A glicose não entra dentro da célula se não tiver uma porta de entrada aqui, tá? Então, esse processo aqui, ele depende da insulina e do GLUT4, dessa vesícula, que vai trazer a glicose para dentro. Uma vez que a glicose está dentro da célula, que eu vou quebrar ela e vou utilizar como fonte de energia, como formação de ATP. Só que essa glicose, lembra, ela vai liberar íons H+, que podem mudar o pH dessa célula e acabar com essa reação. Então, a minha quebra de glicose, ela dura ali mais ou menos 60 segundos, até no máximo 2 minutos. Depois disso, eu começo a liberar ácido lático, que se converte em lactato, e piruvato, na verdade, que pode se converter em lactato. Ou eu posso pegar esse piruvato, levar para dentro da minha mitocôndria, aqui com acetilcoenzima A, rodar o ciclo de Krebs e continuar produzindo energia. E aí, aqueles íons H+, em vez de gerar acidose, eles vão para a cadeia de transporte de elétrons e vão produzindo ATP. Para que isso aconteça, eu preciso da presença de oxigênio, certo? Isso tem que estar assim, bem claro para a gente entrar em fibras musculares. Então, se eu sou um músculo que precisa fazer resistência muscular, minha musculatura postural aqui que tem que vencer a gravidade. Eu posso quebrar a glicose só por 2 minutos? Ó, vou sustentar aqui a postura só por 2 minutos, depois eu vou relaxar. Posso? Não. Se eu sou musculatura postural, o ideal é que eu esteja o tempo todo em contração, durante muito mais que 2 minutos. Então, o ideal é que eu tenha bastante mitocôndria para gerar energia e receber esse oxigênio. E eu vou precisar de bastante sangue para trazer esse oxigênio para cá. Agora, se eu sou um músculo que no dia a dia eu estou ali mais paradinho, mas na hora de pegar um peso, eu pego o peso e solto, eu preciso de muito oxigênio? Eu preciso de ter mitocôndrias superativas? Eu preciso mais quebrar a glicose. Então, a gente tem músculos com características diferentes no nosso corpo. E esses músculos com características diferentes vão ter necessidades diferentes. E para a gente treinar efetivamente essa musculatura, a gente precisa muitas vezes ajustar o treino à necessidade do músculo. Ou dar o estímulo que eu quero para a musculatura.
Então, no esporte é muito feito isso. Os países que são, assim, potência no esporte, eu ia falar Rússia, mas a Rússia tem uma questão de doping aí que é a parte, né? Mas, por exemplo, China, Estados Unidos, que são potências no esporte, eles pegam a criança desde pequeno, vê as aptidões naturais que ela tem ali e moldam todo o metabolismo e a fisiologia dela para aquele tipo específico de esporte. Porque as nossas fibras musculares, elas são adaptáveis. Tá? Então, eu, Thalissa, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muito mais facilidade em treinar força do que treinar resistência. Provavelmente eu tenho uma predominância de fibras de força. Mas por eu gostar de treinar força, eu acabo treinando mais ainda. Então eu não sei se eu tenho uma predisposição biológica de mais fibras de força ou se, como eu sempre estimulei mais as fibras de força, eu fiz essa conversão e eu tenho mais fibras de força do que de resistência. Então, um pouco é sim da sua predisposição biológica, mas uma maior parte é do tipo de treinamento que você fez, né? Certo? Ou do tipo de treinamento que você vai expor o seu paciente, o seu cliente. Gente, esse aqui tá bem claro de sistemas energéticos? Tá assim, chuchu? Sim, sigamos então. Aí aqui só também mais um gráfico para mostrar para vocês em relação aos sistemas energéticos, tá? A gente vai falar aqui de fibras musculares, tipo 1, tipo 2A, tipo 2X, tá? A utilização aqui, ó. Quando eu tenho intensidades máximas de trabalho e o diferente uso dos meus substratos energéticos. Quando eu tenho um exercício leve, de leve intensidade, ó, 25% do VO2, exercício leve. Você caminhando na esteira, velocidade, passeio no bosque. Velocidade respondendo WhatsApp. Sabe? Já viu? Você já viu alguém que caminha na esteira, velocidade respondendo WhatsApp? É aqui, ó. Tá? Né? Aquele que caminha na esteira, passeando no bosque. A gente tem a utilização de um pouquinho de glicose, mais ácido graxo e um pouquinho de glicogênio. Nossa, Thalissa, então ácido graxo é gordura. Então, eu uso, quando eu faço um exercício de intensidade leve, eu uso mais gordura? Sim. Mas lembra que 1 grama de gordura produz muito mais energia do que 1 grama de carboidrato. Então, sim, aqui no exercício leve, a gente consome ácido graxo. Só que eu tenho que fazer uma duração muito maior para eu ter um uso significativo de gordura a ponto de levar à perda de peso. Por isso que a galera que faz o aeróbico em jejum, não adianta você fazer 10 minutos de aeróbico em jejum. Você tem que fazer numa intensidade baixa, uma longa duração. Embora eu tenha as minhas ressalvas também sobre aeróbico em jejum, mas não é necessariamente o tema da aula de hoje, tá? Mas quando eu faço exercício de leve intensidade, eu até utilizo gordura, mas eu tenho que fazer uma longa duração, pelo menos 30 minutos, para eu ter um uso significativo de gordura, porque ela fornece muita energia. Lembra que eu falei semana passada que quando a gente quer ligar uma churrasqueira, a gente joga às vezes óleo por cima para ajudar o fogo a pegar? E ainda não sei se essa é a maneira certa de acender a churrasqueira, mas nunca precisei acender. Então. Só vi o pessoal acendendo. Depois a gente descobre se é a maneira correta. Mas coloca, gente. Coloca um bacon na frigideira. Tanto que aquele negócio explode. Tá? A gordura, ela gera muito calor. Ela produz muita energia. Tanto é que a gente armazena gordura como uma proteção térmica ali, né? Urso polar, que fica na temperatura abaixo de zero. Ele é enorme. Ele tem gordura? Tem gordura, porque é um isolante térmico para ele. Tá?
A gente tem os nossos isolantes térmicos aqui, né? Frio a gente não passa. Mas queria passar frio. Queria menos isolante térmico. Tá? Quando eu faço intensidade moderada, eu uso glicogênio muscular, uso triglicerídeos, uso ácido graxo livre e uso a minha glicose da corrente sanguínea. Então, bom, me parece que a intensidade moderada é onde eu tenho melhor aproveitamento dos meus substratos energéticos. Eu queimo gordura, tanto em forma de triglicerídeo, que é aquela gordura que fica armazenada, quanto em forma de ácido graxo livre. Eu uso a glicose que está na minha corrente sanguínea e eu também depleto os meus estoques de glicogênio, fazendo com que o meu corpo gaste energia para fazer um novo estoque de glicogênio. Então, nos parece que a intensidade moderada é a intensidade que melhor utiliza os substratos energéticos. Tá? Por isso que a gente fala para fazer um exercício de intensidade moderada. Hoje eu estava até falando para as minhas alunas, tentando manter um Borg entre 4 e 6, mais ou menos, né? Entre 5 e 7, dependendo do nível de treinamento do seu paciente ou do seu nível de treinamento, tá? Borg é sensação subjetiva de esforço, que a gente pode fazer um Borg adaptado de 0 a 10, em que 0, nenhum tipo de cansaço, e 10 seria exaustão, tá? Então, quando a gente se mantém ali num Borg de entre 4 e 6, 5 e 7, a gente está fazendo um exercício moderado, tá? Alice, o exercício intenso, acima de 85% da minha capacidade máxima, do meu VO2 máximo, acima de 85% do meu consumo máximo de oxigênio. Aí, eu zero glicogênio muscular. Utilizo bem menos gordura, tá? Uso bem menos gordura do que nos outros, tá? Não vou, quase não ataco o meu estoque de triglicerídeos, vou usar um pouco de ácido graxo livre, vou usar um pouco de glicose, mas eu depleto mais glicogênio. Por isso que quando a gente quer fazer exercício de força para ganhar volume muscular, é interessante trabalhar aqui com 85% de um RM, com cargas um pouco mais altas, para a gente depletar bem esse glicogênio, tá? E formar novos estoques. Cada molécula de glicogênio a gente traz água também para o músculo, melhora a nutrição, vai dar aquele volume muscular, tá? E aqui já falei de sistema aeróbico, anaeróbico e ATP-CP. Visto tudo isso que a gente falou, né? Como escolher o melhor tipo de exercício? Como escolher o melhor tipo de exercício? Para eu fazer, para eu prescrever, qual é o melhor tipo de exercício? Existe um exercício que é melhor que o outro? Depende. Quase tudo depende, né? Quando eu vou escolher o tipo de exercício que eu vou fazer, o que eu vou prescrever, primeiro eu tenho que pensar quais são as necessidades, quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades do meu paciente. O que é que meu paciente precisa melhorar? Hoje eu estava também discutindo com as minhas alunas hoje de manhã que a gente faz o teste de caminhada como protocolo de avaliação no serviço que as meninas estagiam. E o teste de caminhada ele é muito incrível, porque quando você coloca alguém para caminhar, você vai ver se a limitação da pessoa é mais músculo esquelética, que ela vai sentir aquele cansaço na perna, né? Se é mais cardiovascular, a perna vai começar a queimar ali, né? Ou se é mais respiratório, se ela vai começar a ficar muito ofegante, né? A gente vai tateando um pouco o paciente. Quando o paciente faz um teste de esteira, a gente consegue ver se ele tem mais dificuldade na força muscular, na resistência cardiorrespiratória. Então, qual que é a sua necessidade? É melhorar o condicionamento cardiorrespiratório? É perder peso? É ganhar massa muscular? Baseado nisso, eu vou escolher o tipo de exercício. Para escolher o tipo de exercício, eu tenho que saber qual via metabólica que eu vou estimular. Eu quero estimular a via da TPCP? Não, não. Eu quero estimular a via da glicólise anaeróbica. Não, eu quero estimular a via aeróbica, sabendo aqui, ó, do predomínio de cada via, tá? Sabendo aqui do predomínio de cada via. Aqui, ó, quando a gente tem alta intensidade, eu tenho um predomínio mais de ATP-CP.
Quando eu tenho intensidade moderada, um predomínio mais anaeróbico, intensidade leve, um predomínio mais aeróbico. Tá? Qual fibra muscular que eu estou estimulando? Se é uma fibra de resistência, eu tenho que dar um estímulo um pouco diferente de uma fibra de força. Tanto é que para eu trabalhar musculatura postural, né, tem as técnicas de RPG, de pilates, que são contrações, às vezes, um pouco mais sustentadas, né, que são posturas. Trabalhar um paravertebral, musculatura que sustenta a coluna ali, paravertebrais, é totalmente diferente de trabalhar bíceps. Porque uma fibra muscular é de força, ó, é de pegar o peso. A outra fibra é de resistência, é de sustentar a postura. E, além disso, eu tenho que saber quais adaptações metabólicas eu quero gerar. E aí a gente vai fechar hoje falando de adaptações metabólicas, tá? Gente, isso aqui, para mim, é um dos centros, assim, do nosso estudo, sabe? Para mim, aqui dá uma resumida boa em prescrição de exercício. Eu queria que, parênteses aqui, eu queria que a galera da fisioterapia estivesse aqui no começo da graduação, antes de ir para os estágios. Eu acho que talvez o nosso raciocínio clínico já seria diferente. Tá? Tipo de fibra muscular. Olha só que lindas as nossas fibras musculares. Né, João Paulo? Olha só. Quando você vai comer um frango, você já viu que a carne do peito é diferente da carne da coxa? A coxa do frango, ela tem uma carne mais escura um pouquinho, né? Tem uma carne um pouquinho mais avermelhada, amarronzada, enquanto a carne do peito é bem branca. Por quê? Porque a galinha fica em pé o tempo todo em cima da perna, andando ali no quintal, andando ali na granja. Então a perninha dela tá o tempo todo contraindo. Galinha não senta, que nem a gente que está sentado agora. Galinha fica o tempo todo ali em pezinha. Então, a fibra da coxa dela é uma fibra de resistência. Se ela é uma fibra de resistência que precisa de muito oxigênio, é interessante que ela tenha mais vasos sanguíneos para levar esse oxigênio. Então, a fibra tipo 1, uma fibra de resistência, uma fibra vermelha, com bastante vasos sanguíneos. Tá? E aí a carne fica um pouquinho mais avermelhada. Já o peito da galinha, a galinha precisa fazer força no peito? Não, que a galinha não voa. Se ela voasse, ela precisava fazer força, precisava ali ficar batendo na asa, mas a galinha não bate. O galo, no máximo, ele cacareja uma vez no dia. Então, o peito, ele não é uma musculatura de resistência, é uma musculatura de força. Então, não é tão interessante ter vaso sanguíneo, porque eu não preciso de oxigênio, eu preciso do meu ATP que já está aqui dentro e da glicose. Então, a minha fibra de força, a minha fibra tipo 2, é a fibra branca, a fibra de força. Tá? E aí eu tenho uma fibra intermediária aqui, tá? Que são as fibras tipo 2A, que elas podem se moldar para um aspecto mais de resistência ou se moldar para um aspecto mais de força. Tá? E os nossos músculos, eles têm essas predominâncias. Então, quadríceps, bíceps, musculatura da parte anterior do nosso corpo, peitoral, né? São músculos que têm mais fibras brancas do que vermelhas. Tá? Já isquiotibial, posterior de coxa, musculatura da coluna, já tem uma característica mais de resistência. Trazendo esse conhecimento aqui para as vias metabólicas, quando a gente tem fosfato de creatina, que é a explosão, entre aspas, né, que é alta intensidade e curta duração, fibras tipo 2. Tá? Quando o Bolt vai correr os 100 metros, panturrilha aqui, né, gastrocnêmio, bíceps, tríceps perdão,
né? Tríceps surais aqui, panturrilha, coxa, flexor de quadril, né? Fibra tipo 2. Você já viram a panturrilha desses corredores de curta distância? Eles fazem uma impulsão, né? No final da fase de apoio ali da passada, que eles mal encostam o pé no chão. Agora, quando eu estou no sistema glicolítico aqui, utilizando glicose, eu tenho um misto. E quando eu quero falar de resistência? Não, agora eu quero falar, ó, de uma maratona, 42 quilômetros. Fibra de resistência, fibra tipo 1. Então, não é interessante eu pegar um maratonista e colocar ele para fazer musculação com carga muito alta. Pega ele um peso, faz 8 repetições, de 6 a 8. Não, ele tem que trabalhar resistência muscular. Ele tem que estimular um pouco mais fibra tipo 1, fibra de resistência. Aquelas fibras de transição aqui do maratonista, eu tenho que transformar em fibra tipo 1. O ideal é que sempre nos esportes, né, a gente tivesse fisiologistas para fazer esse direcionamento. Eu tenho acompanhado muito agora o futebol americano e a gente vê as diferenças dos biotipos dos atletas, das características físicas dos atletas e da posição que eles ocupam, né? E como isso tem impacto e tem relação. Tá? Isso eu estou falando de atleta, estou falando a nível desportivo, mas a gente pode trazer para reabilitação também. Qual que é a limitação do nosso paciente? Ele tem uma dificuldade maior de fazer uma força quando ele senta no vaso para fazer as necessidades. A dificuldade dele é levantar do vaso? Ou a dificuldade dele é que ele não consegue andar dentro de casa, que ele cansa muito? Então, eu vou pensar em qual fibra eu vou estimular. Gente, vai cair a chamada, eu já mando um link para vocês. Semana que vem eu resolvo esse probleminha, tá bom? Deixa eu parar aqui.